Aí, oi, acho que o áudio está tudo certo. Então, a gente vai falar hoje sobre o malabarismo na nossa aula de cultura em movimento, tá? Vocês veem aí a gente tem várias formas do malabarismo, nós vamos falar, né? Vários materiais e muita gente ganha vida com o malabarismo, né? A gente vê em festas, em lojas que às vezes contratam, né, lojas infantis principalmente, contratam para ficar na porta da loja, né? A gente vê também até em faróis, né, muitas pessoas. Então a gente vai falar sobre o malabarismo hoje, um pouquinho. O malabarismo pode ser definido como a arte de manipular objetos com agilidade e precisão. Então, como eu falei, não existe só um tipo, né, de objeto. É uma arte de manipulação mesmo, né, de agilidade. E a gente vê que quando as pessoas começam a aprender, né, quando você começa a ter uma adaptação com aquele elemento, né, ou seja, com a bolinha ou com a massa, né, com os os outros objetos, conforme você vai tendo aquela adaptação do peso, da velocidade, né, é igual quando a gente fala de um esporte, quando a gente se adapta com a bola em si, né? Então a gente vai tendo essa noção e tem os exercícios certos também para fazer, né? Para ir treinando. Então, esses objetos são itens que o artista usa para fazer malabarismo, o qual pode ser feito com bolas, clavas, argolas, tochas, facas, serras, caixas, etc. Então, como eu falei, os objetos aí são muitos, né? A arte do malabarismo está presente nos espetáculos de entretenimento das pessoas há milhares de anos, passando pelos espetáculos de rua, palcos de teatros, picadeiros de circos, até chegar hoje a virar uma competição. Os malabaristas impressionam o público pela sua capacidade de manipulação dos objetos, variando as dificuldades com um maior número de objetos, com objetos cortantes ou flamejantes, com uma mão só, equilibrados em uma corda bamba ou em um monociclo. Então, cada vez mais a dificuldade vai aumentando, né? A gente vê primeiro com 3 bolinhas, depois com 4, faz um ciclo de algumas repetições, depois faz um ciclo maior, depois começa a passar por baixo da perna, atrás das costas, depois começa a ficar em cima de uma corda bamba, né? De um monociclo, que é aquela bicicletinha, né? Então, aí com objetos mais perigosos também a gente vê o malabarismo, e até às vezes com objetos com fogo, né? Então, são vários objetos, vários graus de dificuldade, e é bem legal a gente ver, né, os tipos de malabarismo que tem. O termo não é utilizado somente para objetos lançados ao ar, mas também há outras artes praticadas com diferentes objetos, como girar o prato, equilibrar objetos em bastões ou manusear bastões chineses. Então, eu quis trazer para vocês o malabarismo, né? Porque a gente vai trazer também um pouquinho de outras atividades, inclusive que são mais circenses, que a gente vê mais nessa cultura circense, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre malabarismo hoje e depois eu vou trazer também alguns outros, tá? Que são mais aéreos e são muito bonitos de se ver também, assim como o malabarismo, né? Então, a gente vai trazendo para vocês aí esses movimentos diferentes, né? Esses movimentos interessantes. São muitas as maneiras de colocar o corpo em movimento,
de desenvolver a mente e fortalecer o físico, para ganharmos mais qualidade de vida e mais saúde. O malabarismo, portanto, é uma arte que simboliza a grandeza do homem em seu completo domínio sobre o funcionamento e o poder do próprio corpo. Então, a gente fala de movimento, a gente fala de cultura, né? O malabarismo traz a cultura e traz o movimento. A gente coloca o corpo em movimento, mas a gente tem que ter aquela mente fortalecida ali, a gente tem que ter aquela mente focada para conseguir, né? Então, eu diria assim que pode ser utilizado até como uma terapia ali naquele momento, né? A gente busca tanto hoje, a gente sofrendo tanto com estresse, depressão, síndrome do pânico, principalmente os adolescentes que têm essa coisa de rapidez, né, no imediatismo, né, consegue tudo muito rápido e precisa exercitar um pouco alguma coisa que tenha um foco, que esqueça um pouco das outras coisas, o excesso de pensamentos hoje em dia, né, que domina muito. Então você fica pensando milhões de coisas e não faz nada. Então é uma maneira de focar, é uma maneira de tirar esse excesso de pensamentos, né, e focar naquele momento lúdico, naquele momento gostoso, né? Então é uma opção. A gente tem na escola uma pessoa que faz, como eu falei, né, um malabarismo e que trabalha com malabarismo nas festas, nas lojas infantis. E eu pretendo trazer então esse vídeo dele fazendo e falando sobre a vida no malabarismo, né? Como as crianças gostam muito, né, das apresentações, então as lojas conseguem trazer essa atenção das crianças quando colocam alguém ali fazendo, né, o malabarismo como se fosse uma apresentação. Então é bem legal. E é uma forma aí de quem quiser aprender, eu vou deixar um vídeo depois, um link para assistir. E se você não tem bolinhas, pode fazer com limões, né? Pegar 3 limõezinhos e irem jogando, depois 4, e a brincadeira ali vai fazer com que você fique naquele momento lúdico, ali mais tranquilo, menos estressado, né? Então, fortalecendo um pouco essa mente, desestressando e brincando um pouco. Então, a arte do malabarismo aqui, né, segundo uma lenda, surgiu em Malabar, que era uma ilha, onde os jovens exibiam um ritual as suas habilidades na arte. Então, existe essa lenda onde a arte do malabarismo surgiu. Era uma maneira de celebrar a entrada deles na maioridade. Segundo os historiadores, é considerado mais antigo que a maioria dos esportes mais populares de hoje em dia, né? Então a gente nem imagina, né, como que é considerado o mais antigo, né, que a maioria dos outros esportes. No Egito, é possível se encontrar algumas inscrições funerárias com data de mais de 2.000 anos atrás, fazendo referência à arte do malabarismo. E parece que a gente vai perdendo isso, né? É tão antigo, mais antigo que tudo. E hoje a gente não fala muito do malabarismo, né? A gente vê muito pouco. A gente nem vê muito o malabarismo como dessa forma que eu falei, né? Para desestressar, para esfriar a cabeça, para treinar a mente naquele momento lúdico e esquecer o excesso de pensamentos. Então, hoje a gente parece que perdeu um pouco, né, essa cultura, já que é uma arte tão antiga, né? No Egito é possível encontrar, então, essas inscrições, como eu já falei, de mais de 2.000 anos atrás, né? E tem um faraó, então, que encontraram desenhos na tumba desse faraó, onde foi possível identificar um malabarista fazendo acrobacia com as suas bolas. Então,
a gente consegue identificar em alguns documentos aí, egípcios, chineses, gregos, bizantinos, romanos, os desenhos. Então, esses desenhos da arte do malabarismo comprovando que ele é um velho conhecido da nossa sociedade, da nossa humanidade como um todo, né? Então, uma arte que ela é muito da criatividade, né? Porque conforme você vai aprendendo o básico, você mesmo vai tentando colocar dificuldades cada vez mais. E dessa forma, você trabalhando a sua criatividade, colocando a dificuldade no manuseio, né, dos elementos ali, dos objetos que você está trabalhando, né, e daí ganhando maior apreciação conforme vai aumentando esse grau de dificuldade. E a gente vê competições, né, hoje de malabaristas. Então, quem apresenta uma maior habilidade na arte, quem consegue esse grau de dificuldade, né, de executar com mais dificuldade e cada vez mais criando em cima dessa dificuldade, é o que mais atrai aí o público nessa arte. Então, quando tem competições, a gente vê vários tipos de objetos, vários tipos de dificuldades cada vez maiores. Então, é um desafio, né? Um misto de desafio, equilíbrio e arte. Então, no início são usados aqui objetos inofensivos e conforme a gente vê, às vezes, o uso de objetos que eles querem aumentar o grau de dificuldade, né? Então, usa faca, usa alguns objetos que às vezes têm fogo, né? Tochas, que é para causar mais impacto em quem está assistindo, né? Mas a habilidade, seja com a bola, seja com a tocha, a habilidade principal, né? A essência principal é uma só. Então, a gente começa sempre com a bola, geralmente, né? E quem não tem bola pode ser o limão que tem em casa, né? Que a gente sempre tem uma adaptação aí para brincar, para ter aquele momento e não precisar comprar nada também. Então, assim vai adquirindo o manuseio dos objetos, né? Tem um exercício que até depois eu vou ver se eu trago um vídeo para vocês, que ele é difícil no início jogar para cima, você joga para o lado, para a outra mão. Então, o certo é jogar as duas para cima. Depois eu vou trazer para vocês entenderem o que eu estou falando, senão eu não vou conseguir explicar. Mas assim que é o iniciante, né? Então, você vai colocando 2, 3 e vai aumentando a quantidade de objetos também, conforme for melhorando o seu desempenho, né? Lógico. Aí temos aqui o malabarismo de lançamento, que é o que a gente está falando, que é um tipo de malabarismo, e ainda assim por trás dele há complexas teorias matemáticas que calculam a rota dos objetos para explicar a arte de jogar vários objetos no ar e não deixá-los cair. Esse estudo não envolve somente a matemática, mas também a física, que lida com termos como rapidez, velocidade, aceleração, ar, resistência e gravidade. Então, foi o que eu falei no início, né? A gente, quando começa a treinar, você vai ter aquela familiaridade primeiro com um objeto que você está na mão, né? É como um esporte, que a gente tem que ter a familiaridade ali com a bola, com o tamanho, né, da situação ali que eu tenho, o tamanho da quadra, as linhas, né? Então, é a mesma coisa. Só que aqui eu vou ter
qual a força, né, que eu vou ter que lançar o objeto. Então, se eu lanço muito alto, ou se eu lanço muito baixo e cai, né? Então, isso tudo é milimetricamente, né? Tem que ser acertado para conseguir fazer. Então, envolve muita coisa. Essa familiaridade envolve a matemática, envolve a física, né? Em qual velocidade que eu vou lançar, com qual força, né? A resistência do ar que eu tô. Então, tudo isso eu tenho que ir fazendo e sentindo, me familiarizando com isso daí, né? Então, essa é a arte do malabarismo em que envolvendo, então, a matemática, a física. É lógico que quem está treinando, né, para lúdico, para brincadeira, para diversão, ele vai fazendo isso naturalmente conforme vai fazendo, né? Mas se você perceber que quando você está fazendo bem, aumenta já altera todo o processo, ou modifica uma movimentação, altera todo o processo, ou modifica o elemento, o objeto, altera todo o processo também, né? Então, porque o peso vai ser diferente, a força vai ser diferente, o tamanho do objeto vai ser diferente, né? Então, tudo isso precisa da familiaridade com aquele objeto, que é o primeiro. Quando a gente fala em natação, né, que é a adaptação ao meio líquido, é você se adaptar àquele meio. Aqui é a familiaridade, pegar o objeto, peso, né, jogar para cima, ver qual que é a velocidade que chega, se cai rápido, qual a gravidade ali, né? Então, tudo isso envolve, então, o malabarismo. Calcular a trajetória, né, do objeto, massa, formato, material que é feito, o material também flui, né? Se eu jogo com um material mais pesado ou mais leve. Então, tudo isso influi. Então, precisa saber o centro de gravidade do objeto para saber a força que vai lançar, né? Que vai fazer o lançamento. E todas essas outras informações aí que a gente falou. Então, a gente faz, se você for treinar, você vai fazer intuitivamente isso, né? Não vai ficar fazendo conta ali, cálculo, né, de peso, de nada. É meio intuitivo, porque é lúdico, você vai fazendo, vai acertando, vai errando, até acertar o processo inteiro, né? Então, todas essas informações, elas são calculadas pelo cérebro, né? Que é tão incrível. O cérebro vai fixando aquele movimento, aquele tempo de movimento, e isso vai acontecendo naturalmente. Acaba uma hora que isso é feito automaticamente mesmo, né? Então é lógico que em tudo, né? Eu falo que todo mundo pode aprender tudo. Lógico que uns vão ter mais facilidade e outros mais dificuldade, mas todos aprendem, tá? Como tudo na vida, é só ter persistência. Então, quem quiser aprender, não é difícil, é um negócio bem legal, é gostoso. Eu tentei aprender aí, mas eu fiquei pouquinho tempo, não consegui fazer mais ali de 15, 20 minutos. E eu pretendo pegar uma horinha maior para ver se eu consigo para treinar essa habilidade. Bom, né, para o cérebro, para treinar essa mente, para treinar uma forma diferente ali de estar trabalhando, tanto a mente quanto o físico, né? Aqueles movimentos. E a gente está falando já, né, dos benefícios, antes de chegar no slide dos benefícios, mas o malabarismo traz benefícios, como a gente já falou, né? É uma arte que proporciona os benefícios para a saúde. Então, aumenta a flexibilidade, coordenação motora, força. Não tem como a gente fazer sem estar desenvolvendo, principalmente a coordenação motora, né, gente? Ali, aqueles movimentos têm que ser tão
corretos para dar certo, para encaixar na outra mão a força, né? É um conjunto ali de habilidades que a gente tem que desenvolver, que a gente consegue naturalmente, que eu falo, automaticamente, a gente brincando ali, você está desenvolvendo, né? Os exercícios com malabares ajudam a ativar ambos os lados do cérebro, que são responsáveis pelo racional e pelo criativo. A gente tem o lado direito e o lado esquerdo do cérebro, né? Um é mais emocional, o outro é mais racional, né? Então a gente consegue, cada um responsável por um tipo de cognição, vamos dizer assim. E o malabarismo ele vai trabalhar os dois lados, porque não tem como eu ser boa só de um lado e não ser do outro. Então, posso ter mais facilidade com um lado, mas o outro vai ter que ser tão bom quanto o outro para conseguir finalizar um ciclo ali, né, de movimentos. Então, vai trabalhar os dois lados, independente de um ser melhor que o outro. O malabarismo trabalha de forma direta com a atenção, concentração, respiração, lateralidade e reflexos. Nossa, gente, né? Não acaba aqui os benefícios, porque é como eu falei, você tem que ter atenção, concentração ali, né? O processo respiratório seu tem que estar acertado, lateralidade, a fluidez do movimento, a rapidez. Então, o malabarismo tem muitos benefícios. E hoje, que a gente está com tantos problemas aí, mente, ansiedade, né, que a gente sabe que os adolescentes, né, que tem também muitos, e isso é uma forma muito lúdica de brincar. E você pode brincar sozinho, né? Eu falo brincar porque hoje a gente precisa dessa palavra, né? Tudo é muita pressão, tudo é muito cobrança, tudo é muito quer fazer tecnicamente, quer fazer correto, né? Então, por isso que eu falo brincar como uma forma de lazer, uma forma de descontração. Então, você está com todos os benefícios, você está treinando aí tudo isso que eu falei, só que de uma forma lúdica, uma forma leve, uma forma gostosa, né? Pode treinar com alguém, né? Pode treinar sozinho, pode fazer em casa no momento de estresse ali, pode fazer com um amigo andando aí, né? No momento que está esperando algum ônibus, sei lá. Então, tem aí uma infinidade de maneiras para fazer, tá? Ritmo, né, gente? Proporciona ritmo também, que a gente não falou aqui, porque eu tenho que ter um ritmo. Porque se não tiver compassado, né, não vai dar certo no final. Então, como eu já vim falando aqui, né, é uma técnica que é considerada, gente, como terapêutica, né? O objetivo trabalha áreas diferentes no organismo, uma forma lúdica, né? Eu falo brincar, porque hoje a gente precisa muito desses momentos alegres, descontraídos, de brincadeira, momentos leves na vida da gente, né? Momentos que aquele excesso de pensamento pesado, aquele fardo, aquela pressão, aquela cobrança, isso sai um pouco da nossa cabeça, né? E que a gente consiga trazer esse momento como lúdico, como gostoso, para a gente conseguir depois retornar ao que ali está gerando uma pressão, sei lá, que seja o trabalho, que seja o estudo, seja lá o que for, você retorna de outra maneira, você já retorna mais leve, né? O fardo vai estar menor. Então, a proposta é essa. A prática do mesmo ajuda na desenvoltura da perseverança e ainda no processo de autoconfiança, influenciando a cura de muitas doenças e enfermidades.
Então, gente, a gente está falando aqui, né, de coisas até mais importantes aqui que muito tempo não se falou, que se falava só de físico, de movimento correto, e hoje não, a gente está levando tudo mais para um lado, né, de gerar autoconfiança, né, de desenvolver essas competências mais socioemocionais também, que são quase mais importantes, porque elas são a base, né? Então, a gente recomenda isso, malabares, recomendado principalmente para crianças que possuem problemas de leitura ou dificuldade de aprendizado e concentração. Na verdade, gente, crianças, né, adultos, adolescentes, idosos, todos que querem ter um momento lúdico ali e tirar um pouco esse fardo tão pesado que às vezes a gente carrega, né? E aqui eles trazem também como usado no tratamento da bulimia, da anorexia, da obesidade e de doenças psíquicas. Olha, gente, quantos benefícios, né, que a gente não pensa às vezes que uma coisa tão simples, né? Eu quero sempre trazer coisas simples que vocês podem fazer, podem treinar, colocar um vídeo no YouTube, pegar o limãozinho que tem lá em casa lá e ficar brincando naquele momento, né? Fazendo essa arte, porque você está tirando fardos aí sem querer, né? Sem ser pensar nisso especificamente, mas tratando aí, é usado também como esse tratamento, como auxiliar nesses tratamentos, tá? Então, vamos aprender, vamos colocar aí um videozinho, vamos assistir e todo mundo é capaz. Treinar um pouquinho, consegue. Então, aqui também são muito beneficiados aqui deficientes físicos, dependentes químicos, né? A gente vê idosos fazendo, às vezes, uma bolinha só, bem devagar, né? Porque ali já não dá mais, não tem como incluir mais bolinhas, né? Mas aquilo traz muita concentração, traz muito foco, trabalha muito a parte cerebral, cognitiva ali naquele movimento. Então, é um movimento que trabalha muito essa parte cognitiva. E também pessoas com artrites, né? Como eu falei aqui dos idosos, mas artrite não é só em idoso. Então, vamos falar de artrite um pouquinho, né? Artrite é aquela doença que causa um pouco entorta as articulações e deixa com dificuldade de locomoção, né? Então, esses movimentos, eles vão soltando as articulações naturalmente, né? Na brincadeira ali, de forma lúdica. Não é aquela coisa chata de ficar fazendo um movimentinho que parece bobo milhões de vezes. Mas ali numa brincadeira, né? Você está tratando, você está aí melhorando essas articulações. E também acidentes vasculares, como eu falei, se estimula, né, a mente, essa cognição. Então, para quem teve aí o AVC, dependendo de se tem essa mobilidade, também é muito utilizado. Então, quantos benefícios e quantos usos, né, que a gente vê aqui o malabarismo. Então, recomenda-se a prática, né, num leque de atividades enorme. Então, tem um leque aí enorme de recomendações e de práticas, porque melhora a saúde também num outro leque que a gente viu aqui de tantos benefícios, né? Ajudam que o corpo tome consciência dos movimentos e ainda ajuda no autoconhecimento. Então, como eu falei, autoconfiança, autoconhecimento, né?
Sem dúvida alguma, podemos dizer que a arte do malabares é uma escola para observar e ver a vida, com cada vez mais atenção, clareza e controle. Naquele momento, você precisa estar ali com foco, com atenção, né? O seu controle ali, ele está ali, a sua mente, a sua cabeça está ali naquele momento, né? Então, como a gente fala muito que hoje as pessoas não estão presentes no local onde está, né? Parece que a presença, a pessoa não está ali, o corpo está ali, mas a cabeça não está, né? Então, a presença ali no malabarismo tem como você não estar presente. Porque se você não estiver pensando ali o que você está fazendo, olhando, você não consegue, não vai conseguir fazer o movimento. Então, exige essa atenção, esse controle, essa presença, né, ali no momento. Então, não tem contraindicação, recomendado para todas as idades, como eu falei, desde bebê não, né? Desde criança, idoso, né? Que consegue dentro do que ele puder fazer, às vezes até com uma bolinha de jogar para cima e pegar de volta, ele já está ali trabalhando a cognição dele dentro daquele limite que ele tem, né? Então, serve para complementar um tratamento de patologias diferentes, como nós vimos, e principalmente, o que eu falo sempre, é divertido e acessível. Então, a gente consegue ter aí uma terapia cheia de benefícios para o cérebro, para a mente, para o corpo, tanto para o físico quanto para o mental e para o emocional também. Então, sempre falando do ser humano como integral, né? Como essas várias complexo com essas várias facetas, né? Física, emocional e mental. Então, a gente consegue trazer essa arte para vocês um pouquinho aí, falando sobre ela e dando uma sugestão aí para que aprenda, que brinque com a arte, que é para todos. Então, muito obrigada. Vou finalizar aqui a gravação.